Valeu, tamo aqui de novo. Vocês já sabem como é que funciona, então eu não vou forçar como entrada de boas-vindas, valeu? Deixa eu compartilhar uma coisa que aconteceu esses dias, que eu fui responder o comentário de um cara num vídeo do cenário transparente, e o nome do cara tava escrito meio que em árabe, uma parada assim, e aí a hora que eu ia escrever, mano, o bagulho saiu ao contrário, menor. Tá bom, agora chega de frescura. Hoje eu quero falar sobre um dos primeiros animes que eu vi quando eu comecei a me tornar essa vergonha que a gente finge que não é, fingindo ser o Cato. Eu lembrava disso aqui com carinho e realmente não tava muito afim de ver por causa de medo de ser uma bosta. Mas pra minha alegria eu assisti de novo e sim, cara, é bom. Tem certas coisas que eu ainda não entendo? Tem certas coisas que eu ainda não entendo. Mas hoje, nesse dia, tem coisas que eu não sabia interpretar que hoje agora eu sei fingir que consigo. Então bora logo começar essa bagaça. O primeiro episódio começa com o nosso prota, que a gente não vai precisar escrever o nome dele num papel até decorar, porque o nome dele é muito fácil. É Leonardo. Dá pra chamar ele de Léo. Se você esquecer, você tem que procurar um psicólogo. Beleza, começa com o Léo mandando uma carta pra irmã dele, contando o que ele tá passando na Nova York. Basicamente spoilando tudo que acontece no final. É sério, tudo que tá mostrando aqui é cena do final do anime. Depois que acaba a cena dos spoilers, começa o anime de verdade. Mostrando o Léo correndo atrás de um mamaco sônico que mais parece um lemuri. É tudo macaco, cara. Aí uns caras explodem o banco e o prota sai rolando e um cara pisa na cara dele, falando que ele tá atrasado. Dia normal pra quem mora nesse inferno, cara. Então volta no tempo de novo pra mostrar o porquê que ele tava correndo atrás do mamaco. Isso aqui tá ficando muito confuso. Mas eu vou explicar pra vocês porque que eles fizeram isso. Simplesmente pra preencher o episódio. Eles usaram 50% da mesma cena que eles acabaram de usar. Stonks. Mas é feito numa montagem legal, então não tem tanto problema assim. Dali ele segue o Zap, o cara que pisou na cara dele. Sabe aquele maluco ali? Esse aí. Porque ele é da Libra, uma sociedade secreta que não é tão secreta assim, que manja muito de umas coisas obscuras. Ele segue o cara porque ele quer perguntar sobre umas coisas que talvez eles possam saber a resposta. Lá nós descobrimos que o Zap levou ele ali porque ele confundiu o Léo, que parece muito com um novato que era pra entrar na Libra naquele dia. Então quando o moleque começa a pedir desculpa, sai um capeta do macaco e corta o prédio. Não acontece nada com o Léo porque o chefe da organização salva ele, e ele percebe que o Léo conseguiu ver o ataque. Mas como ele conseguiu fazer isso sendo que ele é um humano normal? Aí o Léo fala que era isso que ele queria ter informação. Aí começa um flashback dele com a família dele, que tinham ido visitar a cidade estranha da porra aí com esperança de encontrar uma cura pra irmã dele, que tinha perdido o movimento das pernas. Então quando você pensa, um capeta que não tinha nada melhor pra fazer aparece pro prota e pra irmã dele oferecendo retirar a visão de um deles em troca de um deles ganhar os olhos de Deus. Tá fazendo nada mesmo? O prota acaba ficando paralisado de medo, então a irmã dele toma as rédeas e se oferece pra ficar cega no lugar do irmão. A menina era doente, as pernas dela ficaram tão fracas ao ponto dela ficar paraplégica e agora ela também vai ficar cega. Caralho. Então foi isso, ele ganhou os olhos de Deus e ela ficou cega. Aí quando você lembra que ele mandou uma carta pra ela, você se sente mal de estar dando risada disso. Logo depois eles vão atrás do mamaco, porque ao que parece, ele quem tá sendo o catalisador do capeta que apareceu lá atrás. Nesse momento acontece aquela cena que você com certeza já viu naquelas listas de anime best moments. Mas não adianta, porque o capeta se regenera numa velocidade cabulosa. Não dá pra matar ele se não destruir o transmissor. E quando o nosso prota, Léo, chega no mamaco e liga os olhos de protagonista da Bíblia, dá aquele zoom fudido, tipo aqueles vídeos de zoom de câmera que se você tiver no Brasil, o cara te enxerga lá da Argentina. Desse jeito ele percebe que a fenda que trouxe o capeta tá numa pulga no mamaco. O mamaco quase foi de base. Se não fosse o nosso amigo com os olhos de lente Canon IF 24 70mm, a cabecinha dele tava partida no meio. A partir daí o nosso amigo Léo vai começar a trampar pra Libra, uma sociedade que trabalha pra manter a mínima paz possível na nova cidade de Nova York. Conforme o vídeo for passando, vocês vão entender um pouco melhor como que funciona essa desgranha de lugar aí. Dando sequência, nosso prota tá trampando de entregador de pizza, porque ao que parece a Libra não paga bem o suficiente para ele conseguir manter uma vida. E pior ainda, toda vez que ele vai entregar a pizza, o Zap rouba dele. E isso aqui é impagável, cara, nas câmeras de segurança. Logo após, mostra os dois indo pro escritório e no caminho o prota vê um caminhão que aparentemente era normal, mas aos olhos do nosso prota não se pode esconder a verdade. Aquilo na verdade não era um caminhão de lavanderia, era na verdade um monster truck do amigo do Rick. E as roupas não são roupas, são corpos. Tem uns caras traficando carne humana nas escondidas, porque isso aí já foi abolido com um tratado de paz quando os mundos se convergiram, para que nenhum ser de outro mundo devorasse um humano no nosso mundo. E cara, olha a semelhança desses bichos com os de Neverland. Inspiração se fala, né, Neverland? Aí eles acabam sequestrando o Leonardo porque eles percebem que o Leonardo consegue ver pela ilusão que mais ninguém consegue. E depois ele dá uma choradinha em off e ele resolve tentar se salvar. Aí ele usa os olhos dele para tentar embaralhar a visão dos demônios de Neverland e capotar o carro. E ao mesmo tempo, nosso amigo Zap tinha tocado no Léo um pouco antes dele ter sido sequestrado e tava usando o poder dele de manipulação de sangue para criar um fio bem fininho para seguir o inimigo. E aí então, um pouquinho pra frente, ele taca fogo no sangue dele, que é uma outra habilidade que ele tem junto com manipulação de sangue. E a nossa amiga, que eu vou começar a chamar de Lobinho, começa a seguir o pavio pra encontrar o inimigo. E quando eles chegam lá, o chefe, esse cara, ele esmirilha o inimigo. Aí eles resgatam o nosso prota e levam ele pro hospital. E lá eles começam a zoar ele pra caramba, porque ele se machucou todo quando o carro capotou, tentando se salvar sozinho.
E aí depois os caras chegou pra resgatar ele ainda. A tentativa de fuga dele foi inútil. Isso aí, zoa da desgraça do amiguinho. Enquanto o nosso prota Léo tava no hospital, e vai se acostumando porque ele vai aparecer bastante aí a partir de agora, ele conhece uma mina que começa a mandar uns papo torto pra ele, falando que ela é um fantasma e que todo mundo vai morrer algum dia, então pra que ter medo? Eu até concordo contigo um pouco, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da forma que eu venha a morrer, porque tem uns meios aí que é meio castigante, né? Passando pra frente, a galera da Libra tá discutindo sobre uma droga que deixa quem usa ela muito forte com uma regeneração maior, que acabou vazando da cidade, que estão usando em outros lugares pelo mundo. Coisa que é muito difícil de acontecer, porque é muito difícil entrar e sair da cidade louca que eles moram. Então cada um deles vai buscar informação em lugares diferentes. Mas o nosso chefe em especial foi pra um lugar que lembra muito Castlevania. Cara, olha esse cenário. Eu adoro o universo dessa porra. Ele foi pedir informações pra um cara que é basicamente um deus do outro mundo. Ele sabe quase tudo e pode realizar quase qualquer desejo. A única coisa que ele pede em troca é uma partida de um jogo que parece muito com xadrez. Ao mesmo tempo que o chefe foi pedir informações, tem um outro cara que foi pedir poderio nuclear para a nação dele. E que mate o chefe porque o chefe viu ele ali. E isso era para ser mantido em segredo. Então o capitão fala para ele que se ele jogar por 10 horas ou ganhar a partida, ele realizaria o desejo do cara. Ele obviamente não consegue aguentar as 10 horas lá. Então o capeta vai pegar o resto de vida dele. Mas o nosso chefe, com um ideal inabalável, não deixa matar o cara. E aí ele começa a jogar tanto pela informação quanto pelo perdão do maluco ali. Eles vão para uma sala com uma dimensão diferente, onde a pressão é diferente, é muito quente e é difícil de respirar. Lá o capitão fala para ele que se ele jogar por 99 horas direto, ele passa as informações e perdoa a dívida do cara lá. 99 horas jogando, sem comer, sem poder dormir e pior ainda, sem cagar. Fora tudo aquilo que aquele lugar ali faz, que eu já disse lá em cima. O cara aguenta. Quase morre, mas ele aguenta. Pensa num cara foda. Meu, esse cara é muito foda. Eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Depois que eles pegam as informações, eles conseguem deter a parada das drogas lá. Já num outro dia, a Libra tá fazendo uma festa e geral tá mó se divertindo. Até que o nosso prota fala que quando ele tava no metrô, ele viu de relance umas auras vermelhas, tipo umas asas de cor carmim. A festa para e geral fica se cagando, falando pra ele que o que ele viu era um vampiro, conhecido nesse mundo como Nascidos do Sangue. Carai, que título foda, né? Eles chamam o mentor do chefe porque ele é um especialista em vampiros, porque vampiros são muito difíceis de achar, que eles fazem parte das 5% das formas de vida que não se consegue ver normalmente. O resto da população é composto em 50% de monstros, 20% de espécies desconhecidas e 25% de humanos, mesmo metade dos humanos tendo algum tipo de estranheza. Mas não tem como nada escapar dos olhos de dedo duro do nosso prota. Eles planejam usar os olhos do nosso prota para descobrir o nome dos 13 vampiros, já que é basicamente impossível matar eles. Eles querem isso para o chefe poder selar eles, porque basicamente eles são imortais. Eles levam o Leonardo para o centro do início do antigo cataclisma, para ver se ele consegue localizar e ver se os vampiros estão em algum lugar por ali. E quando ele olha, ele não vê só 13, ele vê uma porrada, milhares. Em contrapartida a isso, sabe aqueles vampiros que o Leonardo tinha visto no metrô? Eles começam a atacar os araios e matar pra caramba. Então o cara do gelo e a mina do raio vai lá tentar deter eles, e são humilhados. E falando sério, eles não são fracos. Mas eles conseguiram atrasar o suficiente pra dar tempo do chefe chegar com o nome da vampira que tava ali e selar ela de surpresa. Toma, ninguém vence o nosso chefe, porra. Nesse meio tempo, a amiga, entre aspas, fantasma do nosso prota acaba ficando emburrada com ele. E ele não sabe o porquê. Ele e o Zap tava discutindo sobre isso, até que eles são atacados por um caminhão monstro giga que tá engolindo tudo que vê pela frente. Era uma doida muito louca que queria recuperar o namorado dela, que tava junto da Libra. Esse cara aí, ó, mais ou menos. Como ela mesmo disse, ela tinha um namorado que era um bandidão babaca que ela gostava pra caramba. Mas ele era meio feinho, coitado. E pra resolver isso, ela encontrou um cara com a aparência ideal pra ela. Então ela triturou o namorado dela, liquidificou ele, liquidificou, não sei nem se essa palavra existe. Vai isso mesmo. E drenou tudo que tinha dentro do bonitão que ela achou e colocou o namorado dentro. Agora ela tem tanto a personalidade do namorado dela quanto o bonitão. Eu até te entendo, menina. Se fosse pra ficar com alguém só por personalidade, é mais fácil você ter um amigo. E se for pra ficar com alguém só por aparência, é mais fácil você ir pra um puteiro. Balanceamento é o que ela fez. Mas com isso, os caras acabou virando uma cópia do Carnificina mais bombado. Eles acabam usando os olhos do nosso prota, que acabou sendo sequestrado de novo, pra fazer ela mudar a direção e ir pra um parque vazio. Então o nosso chefe joga o caminhão pra cima e o Carnificina dá um socão que destrói todo o caminhão. Eu tô falando muito caminhão. E então cai um monte de destroços pela cidade, matando gente pra caramba. É a vida, cara. Então o nosso prota acaba indo pro hospital de novo. Olha o mamaquinho sentado, cara. Aproveitando que ele tá no hospital, ele já vai e leva a White, que é a amiga dele que também tá no hospital. Eles vão assistir um filme, cara, que realmente existe na vida real. É Irmãos Gêmeos, um filme do Schwarzenegger. Mas o tiro meio que sai pela culatra, porque em vez de começar a rir, ela começa a chorar lembrando do irmão dela. Ele fala um pouco da irmã dele também, eles batem um papo e aí ela chega pertinho, puxa ele e dá um abraço. E foda saber, né? Mas
Mais pra frente, nosso camarada tá indo comprar uns hambúrguer pra galera da Libra e um carinha meio cogumelo é atropelado na frente dele. Não acontece nada com ele porque ele é maciozinho, ele parece um marshmallow. Ele começa a mendigar pro Prota dividir o hambúrguer dele com ele porque ele tá com fome, mas os caras que atropelou ele acabam dando um hambúrguer comido pra ele como pedido de desculpas e vaza dali. Eu atropelo você, te dou um hambúrguer, logo estamos bem. O carinha acaba aceitando um hambúrguer porque ele gosta muito de hambúrguer, mas não deixam ele comprar por ele ser de uma espécie diferente. Então nosso Prota começa a andar com ele e começa a comprar uns hambúrguer pros dois. Mais pra frente mostra o carinha sendo atropelado de novo pelos mesmos caras, velho. Só que dessa vez os caras estão meio pistola, porque eles estão devendo com um agiota e estão no fio da agulha. E nesse momento um deles espanca o cogumelo e a galera que tá em volta comentando que se ele não tivesse passado por ali, isso não estaria acontecendo. Eu achei bacana esse episódio, cara. Ele joga umas ideias no ar interessantes pra você sacar, sabe? Outra coisa que é jogada no ar é uma fumaça que o nosso amigo Cogumelo solta, que faz geral que tá ali perto apagar e perder a memória das últimas 13 horas, inclusive ele mesmo. Já no outro dia, o nosso Prota tá procurando o Cogumelo e acaba vendo uma matéria na TV falando sobre o incidente de muitas pessoas terem perdido a memória e tal, perto da onde o Cogumelo fica. Ele dá aquela corrida e fica procurando e procurando até que ele acaba achando o Cogumelo. E os dois são sequestrados. Caraca, irmão, já é a tua terceira vez, a gente vai ter que pedir música pro Fantástico. Eles foram sequestrados pelos dois caras que atropelaram o gordinho. Um deles tava com uma máscara de gás no momento que geral apagou. Por que ele tava com essa máscara? Porque o amigo dele tem incontinência. Então o caminhão que eles dirigem vivia com cheiro de mijo. Conveniência? Sim, mas segue o roteiro aí, vai. Ele quer usar o gás da memória do gordinho pra poder roubar os lugares e sair impune. Mas o nosso Prota usa o poder dos olhos dele e confunde os caras pra eles tirar as máscaras de gás. E nesse momento o gordinho ficou tão estressado vendo os caras batendo no amigo dele que ele explode uma porrada de esporos numa área enorme, apagando a memória das últimas 2 semanas de todo mundo que inalou aquilo. O Prota para no hospital de novo e eles acabam esquecendo um do outro, mas mesmo ele tendo esquecido do gordinho, eles acabam se encontrando de novo e começam uma amizade a partir dali. Depois que o Prota se recupera, ele vai visitar a amiga dele de novo. E dessa vez o irmão dela tá ali também. Mas o que acontece é que o Prota já viu ele. O cara que tava falando sobre as porcentagens de espécie da cidade junto com ele dentro do trem era esse carinha aí, mas aparentemente ele não lembra. Eu não acredito. Mano, você usa óculos, certeza você é CDF, você tem que ter uma memória boa, mano. A gente tem uma conversa rápida deles depois com 2 informações importantes. Primeiro, a amiga do Prota não sai do hospital, ela já tá lá já faz 3 anos porque ela tem um coração fraco. E segundo, o Black, o irmão da menina aí, tem poderes psíquicos. Depois disso, nosso Prota ele vai trampar porque ele não é vagabundo igual... Quer saber? Eu vou parar de fazer essa piada, velho. Mas eles recebem um telefonema do Zap pedindo ajuda pro chefe porque ele foi sequestrado. Mas na verdade ele não foi não, ele só é um vagabundo que queria fazer um show com o chefe dele pra pagar umas dívidas que ele tava tendo. O nosso chefe chega lá e começa a ganhar uma atrás da outra, até que o Rick em forma de capeta vai lutar. Não dá pra não reconhecer esse dublador feio. Os socos foram bem certeiros. Ele acaba tendo um pouquinho de dificuldade até que ele consegue dar um socão que explode a cabeça do cara, só pra revelar que ele não era o dono, e sim um nascido do sangue, que desaparece logo depois. Depois disso, o nosso Prota que tava indo embora acaba encontrando com o Black, e já dá uma carona pro cunhado dele, né? E aí revela pra nós que ele tem uma segunda personalidade, que também é um nascido do sangue. No comecinho do próximo episódio, começa explicando um pouco pra gente de como que a cidade ficou a merda que tá. O que é explicado é que um dia, assim, do nada, começou um cataclisma. Assim, do nada, a realidade tava entediada e falou, vou dar uma zoada. Nesse ponto, basicamente o nosso mundo e os outros que foram conectados tomaram um puta susto. E então os conjuradores, tipo uns magos de ambos os mundos, fizeram uma barreira pra conter o avanço do cataclisma. Mas quem ficou preso desse lado, ficou desse lado, e quem ficou preso do outro lado, ficou do outro lado. Cada um com seus problemas, cara. Deixando um pouquinho a aula didática, a gente vai um pouco pra mostrar a vida do Zap, aquele vagabundo do caramba, fazendo vagabundice. Mas como toda boa história de amor, ela começa com uma mulher. Não é sair. Agora ele fica indo todo dia comendo a lanchonete só pra ver ela. Gado pra caramba. Depois da história do arrombado, eles recebem um chamado que tem um nascido do sangue lutando com alguém, destruindo tudo no processo. E igual Megazord, você destrói o mundo pra salvar o mundo, cara. Danos colaterais. Quando eles chegam lá, eles descobrem que era o mestre do Zap. E que ele já tinha ganhado, deixando o vampiro num estado mais cagado. Onde ele vira essa coisa aí pra ficar se defendendo automaticamente enquanto ele se regenera. É tipo um Digi-Ovo, tá ligado? Depois que o deus das técnicas de sangue vê o pupilo dele virar um Zé Ruela, ele quer levar ele pra continuar treinando. E é óbvio que o vagabundo não quer isso. Então o mestre dele propõe um teste. Desativar o ataque automático do Digi-Ovo ali. E pra isso ele tem que acertar os 6 olhos do ovo de uma vez só. E se ele não conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo, provavelmente ele vai morrer. Mas ele consegue, com o incentivo da nossa lobisomem, que de lobisomem não tem nada, ela começa a fingir uma conversa com a balcanista que ele tá afim, dizendo que ela tava sedenta, mas que ele não poderia encontrar com ela porque ele ia morrer. Então aqui tá a origem daquele meme pra vocês. Gado pra caramba. Em paralelo, mostra o Black e a White conversando no hospital. E o Black tá com um pouco de medo, porque ele não lembra dessa vez que o Leonardo contou pra ele que eles se encontraram no metrô. Então ele acaba tendo um papo com a segunda personalidade dele e a gente vê que o vampiro tá querendo chegar no Prota através da White. Um pouco mais pra frente, sabe aquele nascido do sangue que tava lutando com o deus das técnicas de sangue? Aquilo que o deus da técnica de sangue tava lutando e fazendo aquele estrago eram só as pernas
tenso, cara. E junto da parte de cima do vampiro, o outro pupilo do trapo com cabeça de seca tá vindo pra ajudar. Eles têm dificuldade, mas o nosso prota fala o nome do vampiro pro chefe e o chefe sela o bicho. Ninguém vence o chefe, porra. Ao mesmo tempo, a gente acaba descobrindo um pouco mais da história do Black e da White, que eles passaram por uma coisa parecida com o prota e a irmã dele, que um monstro parecido apareceu pra eles, só que dessa vez o irmão dele falou pra possuir ele ao invés da irmã. E agora ela quer salvar o irmão dela dessa coisa que possuiu ele. Já cortando totalmente o clima, o próximo episódio começa com os dois pupilos e o prota indo comer fora. Então eles ficam se provocando, indo pra restaurantes estranhos pra zoar um com a cara do outro. Eles acabam ficando com fome porque eles não entram de acordo com nada que eles vão entrar pra comer. E eles vão pra cada lugar, cara. Detalhe pro restaurante que serve uma fada macho no prato. Por acaso vai me comer? Depois a gente é levado um pouco pra situação da White e ela começa a falar um pouco sobre os pais dela e do Black, que eles eram conjuradores, que ajudaram a erguer as barreiras, que deteram o cataclismo. E um pouco lá atrás mostrou que a White tava tendo umas dores no coração e agora eles estão falando que a barreira tá variada. Já deu pra fazer uma ligação aí, né? Mas então mostra que a White ela tinha um certo complexo de inferioridade pro irmão dela, porque tanto ela quanto o irmão dela são filhos gêmeos de conjuradores, mas ela nasceu normal e o irmão dela com os poderes roubados pra caramba. É por isso que quando ela foi assistir o filme com o nosso prota, ela chorou, porque ela fez uma correlação com o filme dos irmãos gêmeos, porque é meio parecido, são gêmeos, mas um é especial e nasceu com tudo e o outro não. Mesmo assim, cara, a relação deles era muito bacana, eles se gostavam bastante. E eles tinham carinho, o pai e a mãe deles eram pessoas boas. Teve um episódio inteiro pra fazer um desenvolvimento dos dois irmãos até chegar o dia em que o Capeta Azul apareceu pra eles. E aí o Capeta Azul fez uma promessa pra ela de que se ela ajudasse ele devolveria o irmão dela. E como eles se gostam bastante, ela tá tentando. Mas pra isso, ela acaba tendo que enganar o prota e colocando um dispositivo nos olhos dele que o Capeta Azul conseguiu com os vilão bobão lá. E esse negócio vai fazer ele conseguir ver pelos olhos de Deus do prota. Ele quer os olhos do prota pra conseguir ver as conexões da barreira, pra ele conseguir destruir com os poderes psíquicos dele e trazer o cataclisma de volta. Ele abre até um vlog na hora de fazer as cagadas dele e transmite pra todo mundo. Depois que ele fode quase toda a barreira, agora só falta um pilar, que é a White. Porque em um momento que ela tava quase morrendo, os pais dela levantaram a barreira e conectaram nela, pra manter ela viva. Então, tecnicamente, ela é a barreira. E aí então... Já o último episódio, que fez o favor de colocar o dobro de tempo pra me fazer chorar quando eu tava fazendo o roteiro disso aqui, pensando que já tava acabando, mas não. Mas tá de boa. Começa com o vilão bobão libertando o prota. Por quê? Porque foda-se, ele só quer ver o circo pegar fogo, ele só quer ver o escambau. E outra, não é como se o prota fosse fazer muita diferença na luta pra ele. Então, começa a desgraça degenerada. O bagulho fica louco, nada mais tem lógica, ninguém é de ninguém, cubo mágico, zumbi, torre de Lego. Pura loucura. Como o próprio vilão bobão fala, faz porque pode, estamos vivos, então precisamos de entretenimento. Enquanto isso, os conjuradores estão consertando as barreiras, enquanto a Libra tá atacando o Zaraya e matando geral. Aí então nosso prota, tomado pelo apelo de um vídeo de desculpas de arrependimento, fica todo motivado a salvar o irmão da White e libertar ele. Nesse meio aqui, cara, tem um papinho que eles estavam conversando que eu gostaria de falar pra encher linguiça aqui, que eu achei interessante. Porque o prota, ele vive se chamando de normal. Aí a conversa anda falando que se você se considera normal, é porque o que você espera das pessoas é o que você faz. Se você é uma pessoa gentil e diz que isso é normal, você espera a gentileza dos outros. Que isso seria a sua visão normal das pessoas. Vai pegando, essa daí dá pra colocar até de frase de status, hein? Voltando pra bagunça. O primeiro a chegar lá no topo da torre é o nosso chefe Klaus. Ele entra numa luta com o Capeta Azul, mas o estranho aqui, cara, é que parece que o moleque, ele tá tentando se matar. Aí o Klaus começa a tentar desmaiar o moleque, enquanto luta com ele e defende ele dele mesmo. Aí tem uma luta muito louca, curta, mas muito louca, até que o nosso chefe começa a tomar a pior. Então o nosso prota chega, mandando um discurso depois de mostrar que a White não morreu. Ela ainda existe. Ela não tá viva, mas ela ainda existe. E o único que tá conseguindo ver ela é o prota por causa dos olhos de Deus. Então ele divide a visão dele com o Capeta Azul e o moleque que tava dentro da consciência dele acaba conseguindo tomar o controle de volta. Aí eles têm um papo de irmão ali e a White pede pro irmão dela usar o resto do poder que ele tem pra transformar ela numa barreira em troca da vida dela. Ele reluta bastante, mas ele acaba fazendo. Aí a menina vira a última barreira que tava faltando, porque os conjuradores já tinham consertado as outras e faltava consertar a dela, mas eles não sabiam onde ela tava. E vamos lá, chegamos nessa parte e eu não vou mentir falando que eu entendi o final dessa bodega. Eu vou pedir ajuda. Olha, eu vou falar o que eu entendi, que eu acho que eu entendi tudo errado. Aí vocês, se vocês tiverem uma ideia melhor, vocês mandam aí, por favor, porque isso aqui tá me deixando louco, cara. Eu tentei, fui, voltei, revi de novo, cara, tentando achar uma lógica pra isso aqui, e eu não tô totalmente 100% certo disso.
Sobre o Capeta Azul tá tentando se matar no meio da luta, é que o irmão da White tinha achado que ela tinha morrido. E como ele mesmo disse, ele não consegue se imaginar em um mundo sem ela, e quando ele achou que ela tinha morrido, ele começou a tentar se matar, mesmo estando dentro da consciência do Demônio Azul. Aí quando o Prota mandou o discurso, ele meio que no fundo desistiu disso, que ele não quer mais morrer. Aí então o Prota começa a chamar pela White, falando que ela não pode se deixar sumir assim, que se o irmão dela ainda não desistiu, ela também não pode fazer isso. Aí quando o Prota encontrou ela com os olhos de Deus, ele dividiu a visão dele com o Capeta Azul, e o Black viu que a irmã dele tava ali, e com uma puta força de vontade, tomou o controle de volta. Sinceramente, eu acho que foi isso. Eu não consigo julgar se isso aqui é ruim ou não, porque eu real não entendi. Se alguém souber a verdade, ou souber de um vídeo falando disso, por favor, me manda, porque esse filler aqui tá me deixando louco. Então, pra quem não tá ligado, essa história do Black e da White é um filler. É por isso que muitas vezes parece que tá meio mal colocado dentro do anime. Fora que se você tirar todas as cenas deles, não faria diferença nenhuma no resto do episódio. Claro, menos na reta final. Na reta final ali já é basicamente tudo filler. Eu acho que foi uma boa adição, não acho que tenha ficado ruim. Eu só me perdi muito ali perto do fim. Vamos mandar real. O verdadeiro protagonista disso aqui é o mundo. Os personagens que a gente acompanha são ruins? Não, não são. Mas se você colocar um pé rapado que tá andando na rua um episódio inteiro mostrando o que tá acontecendo com ele, você provavelmente ainda assim assistiria tranquilo, porque o que você mais quer ver desse anime é o mundo e o que ele tem pra te mostrar. A cada novo episódio você pensa, tá, e agora? O que tem de novo? O anime, tirando a parte da White e do Black, o resto é extremamente episódico, porque são registros da Libra e coisas que o Prota tá contando pra irmã dele. Então todo episódio tem uma coisa diferente, porque são casos acontecendo com eles. Realmente parece que o protagonista é o mundo jogando situações pros personagens pra ver qual vai ser a reação e a maneira deles lidar com aquilo. Então por mais que seja episódico, ele se sustenta, porque ele sempre tem uma coisa nova pra te mostrar. Esse anime, ele é a melhor coisa que existe? Nem perto. Mas ele diverte bastante, porque o mundo dele é bem vasto. Como eu disse, eu não acho que a história da White e do Black tenha sido ruim. Só que quando você coloca ele com o resto do anime, ele tá muito deslocado. Eu acho que esse anime aqui, ele se daria muito bem sendo só o que ele é. Tipo, episódio. Mostrando cada episódio mais desse mundo. Basicamente como se fosse quase um anime de exploração. O próximo vídeo vai ser da segunda temporada. E até onde eu me lembro que eu tenho que reassistir, é realmente mais uma exploração e mostrando o que esse mundo tem a oferecer. Então fica confuso aí você também. Beijo na neádega e falou.